Oi, gente, tudo bem? Nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo sobre regra de 3 e hoje a gente vai aprender então um pouquinho sobre grandezas inversamente proporcionais, como que elas se comportam numa regra de 3. Lembrando que esse vídeo é a parte 2. Se você quiser assistir a parte 1, acesse aqui os cards que eu coloquei, ok? A parte 1 é referente a grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui nós estamos estudando grandezas inversamente proporcionais. Alguns exemplos, então, de grandezas inversamente proporcionais. Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto para fazer alguma coisa, para chegar em tal lugar. Trabalhadores e tempo. Quanto mais trabalhadores, menos tempo de serviço para realizar uma atividade. População e dias de alimentação. Quanto mais pessoas, menos dias de alimentos nós teremos. Então, imagina, por exemplo, que você está numa escola e você tem uma certa quantidade de alimento que dê para 100 pessoas, então, durante 5 dias. Então, se você dobrar a quantidade para 200 pessoas, então a quantidade de dias vai reduzir pela metade, tá? Considerando, então, é claro, uma média de alimentação. Vazão de água e tempo. O que é vazão? Vazão de água é a quantidade de água, né? É a velocidade que a água sai da torneira, que a água escoa, tá? Então, ou, por exemplo, que vou num ralo ou numa torneira. Então, vazão de água e tempo. Então, quanto maior a vazão de água, quanto mais água sair da torneira, menor o tempo que eu vou utilizar, por exemplo, para encher um balde ou um tanque, tá bom? Então, agora segue um exemplo para a gente entender e realizar a operação quando as grandezas forem inversamente proporcionais numa regra de 3. Então, a atividade é o seguinte: um muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários se fossem utilizados 12 operários? Então, verifica que eu estou aumentando a quantidade de operários. Então, gente, se eu estou aumentando a quantidade de operários, vamos pensar que, na verdade, eu vou demorar menos dias para fazer, então, essa obra. Primeira coisa, como eu disse lá na parte 1, nós temos que organizar isso em colunas para facilitar. Então, eu vou ter a coluna dos operários e a coluna dos dias, tá? Então, operários e dias, que são as duas grandezas que eu estou trabalhando. Então, eu sei que 8 operários demoram 30 dias para fazer aquela obra, mas eu quero saber 12 operários, quantos dias? X. Lembrando, então, que se eu aumentar a quantidade de operários, então eu vou diminuir a quantidade de dias. Então, como que eu vou fazer agora? Eu inverto uma dessas frações e faço o cálculo em cruz, tá? Então, ó, em vez de 8 sobre 12, eu coloquei 12 sobre 8, 30 sobre x e faço o cálculo em cruz. 12 vezes x, 12x, 30 vezes 8, 240, passo 12 dividindo, 20. Então, 20 dias. Qual a outra maneira de você fazer essa regra de 3? Você multiplicando, em vez de fazer multiplicação em cruz, você fazer multiplicação em linha reta. Então, você vai ser 12 vezes x, 12x, 8 vezes 30, 240. Dá a mesma coisa. Por que eu falo de inverter? Porque na regra de 3 composta, que é quando você tem uma a mais, né, uma grandeza a mais para trabalhar, então você vai ter que, na verdade, fazer essa parte de inverter. Mas isso vai ficar para outro vídeo, tá? Então, hoje o que eu queria passar para vocês é isso, que na regra de 3, quando as grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, uma aumenta e a outra diminui, ou você multiplica em linha reta, ou você inverte uma das frações e faz cálculo em cruz, como você fez lá na parte 1, com grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, tá aqui, essa é a resolução que eu peguei na internet, é a mesma coisa, tá bom?
Obrigada, então, por prestarem atenção, por assistirem esse vídeo. Foi rapidinho, foi realmente só para relembrar como é que faz regra de trace. Se você tiver dúvida, por favor, mande nos comentários ou mande no meu e-mail, profgiselleperina@gmail.com. Caso for aluno, pode mandar no WhatsApp, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.